Calígula, de 1979, é um caso interessante. O filme começou muito promissor. Roteiro do Gore Vidal, Malcolm McDowell no elenco, Peter O'Toole, Helen Mirren. Tinha dinheiro, tinha direção de arte, figurino era lindo, tinha tudo para ser um épico daqueles. Mas o produtor era o Bob Guccione, da revista Penthouse, e ele queria mais sexo. Muito sexo. Então ele marcou novas filmagens, encheu o filme de cenas explícitas de sexo. Todo mundo que conseguiu tirou o nome do filme, que essencialmente se tornou o pornô mais caro da história. O filme de hoje é uma tentativa do produtor Thomas Negovan de organizar essa história. Ele usou apenas material inédito para essa versão, foram encontradas mais de 90 horas de material não utilizado. Ele usou bastante câmera B e até câmera C, o que chega até a atrapalhar em alguns momentos, eu vou chegar lá, mas o resultado nós vamos descobrir. A pessoa que patrocinou este vídeo pediu mais uma vez para não ser identificada, ele fechou o pacote comigo, é o mesmo cara que patrocinou Moonwalker e Vanilla Sky. Eu adorei as escolhas dele. Se você quiser patrocinar um vídeo no canal, é só me mandar um e-mail, eu te mando o Media Kit e a gente conversa, e esta será uma crítica com spoilers. Vamos lá? Vamos lá. Calígula, The Ultimate Cut. Roma, 37 depois de Cristo. Após o assassinato de Tibério, o jovem Calígula se torna imperador, iniciando um reinado coberto de crueldade, devassidão e libertinagem. A direção é do Tinto Brass. Ele fez Salão Kitty, de 76, O Homem que Olha, de 94, A Pervertida, de 2000. Ele faz filmes eróticos, satíricos, opulentos e provocativos. Então caiu com uma luva aqui. Nessa versão, a direção dele fica bem mais coesa, a sensualidade mistura melhor com a história. As críticas que o filme faz são bem mais notáveis, aquela coisa do poder corrompendo as pessoas. A tragédia do filme ficou mais forte, a loucura do personagem principal faz mais sentido. Há um arco de ascensão e queda muito mais coeso aqui. Não que o filme esteja perfeito, ele continua bem bagunçado, principalmente no tom, eu vou chegar lá. Ainda tem muito sexo, muita nudez, não é uma versão censurada, eles apenas tiraram o excesso de pornografia, aquela coisa explícita que não acrescentava muito a história, a não ser que você assista ao Calígula original querendo ver um pornozão, aí é outro papo. O sexo aqui está presente, Calígula foi conhecido pelos seus bacanais, suas orgias e toda essa coisa, mas é ficado em segundo plano. Há muitas cenas dos personagens andando e falando algo que é relevante para a trama, e você vê as pessoas peladas no fundo. Written. Speaking statues. Dessa vez, a história consegue respirar e falar mais alto do que as cenas de sexo. O problema é que a história não é das mais interessantes, aliás, é enfadonha. O filme é repetitivo. Sabem Game of Thrones? Pegue Game of Thrones nas temporadas onde era legal. Tinha toda aquela politicagem, aquela intriga de castelo, aqueles debates, quem vai ficar no poder. Imaginem agora só essa parte, sem as sequências de ação, sem os dragões, sem as batalhas, sem as lutas de espada, só essa parte. Você pode falar, uai, não era ruim, eu gostava também da intriga. Ok, mas o que fazia aquilo legal? Eram vários personagens, então a intriga passava por uma disputa de poder. Quem vai ganhar, quem vai trair quem vai matar quem. E aqui tá tudo funilado, tá tudo focado num cara só. Então é um filme à base de muitas conversas políticas e ordens insanas, e eu quero invadir tal lugar, e eu quero casar com a minha irmã. E é um cara difícil de gostar, aliás, é um cara impossível de gostar. Então fica um filme extremamente desconvidativo. O design de produção é muito bom, a opulência do figurino é ótima, a direção de arte impressionante, tudo fica mais evidente nessa versão, mas dá para notar também, não sei se foi capricho do produtor, de não querer usar material original e só usar material. Eu não sei se de repente ele usou uma coisinha ou outra, mas no começo do filme eles falam que é todo material inédito. Então há cenas onde claramente você percebe que aquele não era o melhor ângulo. Por exemplo, a cena do carinha que tá lá enterrado no chão, tem uma serra girando e vai cortar a cabeça dele. Aquilo é feito, fica anticlimático, porque você vê que é a câmera C, você vê que ele fez outros ângulos que estavam melhores, e para esse filme só sobrou aquele, ficou bem assim, ah tá, cortaram a cabeça do cara, tirou toda a tensão do acontecimento.
É a primeira vez que eu vejo Calígula e consigo enxergar uma visão aqui, uma ideia de narrativa coesa. Eu gosto muito da cena do cara na banheira depois de cortar os pulsos e a água vai ficando cada vez mais vermelha e ele ainda tá conversando com o cara. Cenas assim mexem comigo. Artisticamente são muito boas e também o alto grau de drama no ar. Watched you grown into a monster. That is treason, never. It is true. Algumas composições são muito boas, eu gosto muito da cena dele pegando o anel do rei e ele fica olhando para ele mesmo, assim, achando que ele é o novo imperador, mas o Peter O'Toole ainda tá vivo atrás dele, é muito bom. Mas a minha grande dificuldade com esse filme continua sendo a figura central. Eu odeio o Calígula e não de uma maneira eu amo odiá-lo. É um personagem sem qualidades, o máximo que você pode falar sobre ele é que ele termina o filme pior do que começa, mas ele já não começa grande coisa não. A primeira cena dele, ele tá na cama com a irmã, você fica assim... O tom continua uma bagunça, o filme não consegue se encontrar entre um drama histórico, uma sátira... Alguns momentos onde ele acha que tá colocando humor ali, mas não sei não. Tem o drama político que se sustenta mais ou menos bem, mas é enfadonho. E há uma cena aqui que é bem na metade que quebra o filme pra mim. Eu acho que essa sempre foi a intenção, mas é quando ele, o imperador sodomiza, ele tem um casal que acaba de casar e ele sodomiza o cara e violenta a mulher, os dois, é horrível de ver, e nesses ângulos também não ficou muito mais fácil. É pra ser um desses momentos sérios, onde cai a ficha do público, que esse cara foi um monstro, mas mesmo sendo proposital, eu tenho muita dificuldade de continuar vendo mais 1h30 de filme depois daquilo. Até porque os personagens secundários continuam subdesenvolvidos, então todo o foco do filme tá nesse monstro. O Malcolm McDowell tá excelente aqui, eu vejo totalmente um Coringa ali, hoje em dia tá muito na moda, né? Todo mundo quer ver tal ator fazendo Coringa. Lá atrás ele já era o Coringa pronto. Mesmo fazendo um homem vil e odiável, há um magnetismo do ator ali, algo que faz você querer assisti-lo até certo ponto, porque aquela cena realmente quebra o filme pra mim, mas o ator tá excepcional. Ele equilibra bem a crueldade com a insanidade do personagem. Às vezes, você ainda pode falar em defesa dele que ele tá sendo mais louco do que mal, mas não é suficiente para gerar qualquer tipo de simpatia por ele. Aliás, a única cena realmente satisfatória do filme pra mim, assim mesmo, é quando ele é assassinado. Se em alguma época da história houve um imperador que mereceu ser assassinado, foi ele. E ainda assim o filme não me deixa curtir o momento porque mata uma filhinha dele de uma maneira horrorosa de ver, então ainda tem isso. A Helen Mirren é a mais favorecida nessa nova versão, ela tem bem mais cenas. A dinâmica entre ela e o Calígula tem um pouco mais de peso aqui. Você vê a personagem achando seus limites de até onde ela consegue influenciá-lo e até onde ela precisa ficar no lugar dela. E o contraste dos dois é muito bom porque ele tem uma energia muito caótica e ela consegue equilibrar isso. Então você, pela primeira vez, tem alguma ideia de quem foi essa personagem. O Peter O'Toole também tá bem aqui, ele transmite decadência, cinismo e uma moralidade completamente corrompida. É meio que um presságio, é uma janelinha para o que está por vir, porque o Calígula foi 10 vezes pior. Ele estabelece o tom do filme, essa coisa do medo, da traição e de familiares matando familiares e a busca por poder. Ele meio que a primeira visita do espectador para o que vai acontecer. Tem o John Gielgud, que aparece muito pouco, a Teresa Ann Savoy, que não é grande atriz, mas faz uma personagem com alguma relevância, é a única pessoa que o Calígula, que tem alguma moral com o Calígula. O John Steiner também aparece pouco. Todo mundo ok, todo mundo operante, mas todos os personagens secundários são subdesenvolvidos aqui, até nessa versão. Calígula The Ultimate Cut é a versão mais coesa de um filme sufocante e desconfortável. Realmente eles melhoraram aquela bagunça que foi o filme original. Continua não sendo, pra mim, não é um mundo que eu gosto de visitar, não é nenhuma estética que eu gosto de visitar, não é um personagem que eu gosto de visitar, mas eu tenho que reconhecer as melhorias que foram feitas aqui. Nota 6.
Pessoa misteriosa, obrigado pelo patrocínio. Vamos chamá-lo de D, a letra D. Pode ser Denis, pode ser Daniel, pode ser um monte de coisa. Obrigado pelo pacote. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.